Bem-vindos a mais um programa Entre Irmãos. Que maravilha estar com vocês mais uma semana e saber que a nova temporada chegou. Estamos na terceira temporada e eu espero que você goste de todos os assuntos que a gente está trazendo aqui. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir as outras temporadas, a primeira e a segunda, eu te convido a fazer isso porque, olha, tem assuntos ali que são downloads do céu. É para sentar com um caderninho na mão e prestar atenção em tudo que foi dito, porque ali, olha, o Pai falou com cada um de nós. Então, se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer. E para isso, você tem que estar inscrito no canal e apertar também o sininho para as notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, vai cair para você. E hoje nós temos a grata presença do Yuri Purger. Olha que nome, né? Um nome diferente, e ele vai conversar com a gente aqui sobre vários assuntos. Ele é analista financeiro, olha, a gente precisa saber um pouquinho sobre isso. E eu te convido a ficar aí, olha, com um caderno na mão, porque essa história de dizer que cristão e dinheiro não funcionam, cristão não precisa prestar atenção em dinheiro, precisa sim, precisa saber lidar com isso, porque nós temos que ser bons mordomos com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Yuri, seja bem-vindo. Muito obrigado, Neuza. É uma oportunidade muito legal de estar aqui. O Igor já tinha me falado, né, do Entre Irmãos e assim, é sensacional a ideia, é sensacional a forma como vocês têm levado e para mim é um privilégio muito grande estar aqui, muito grande. Ai, obrigada, eu que agradeço. Yuri, a gente começou falando sobre isso, né? Analista financeiro, né? Mas antes de saber um pouquinho mais sobre isso, eu queria saber quem é o Yuri. Fala pra gente quem você é. Olha, então, eu já tenho que começar falando que eu sou um cara apaixonado por Cristo. Eu sou um cara que assim, atualmente até mais do que antes, né? Eu tenho buscado muito, porque eu tenho visto o tempo passar muito rápido e eu vejo como é importante a gente valorizar as coisas de Deus. Então, eu quero começar falando isso, que eu sou um servo de Cristo. Eu fui criado na Segunda Igreja Batista, em Barra do Piraí, e como você falou, sou analista financeiro, casado com a Samantha e esperando o Benjamin, nosso primeiro filho. E sou baterista lá na igreja, desde os 14 anos. Hoje eu tenho 31, vou fazer 32 em novembro. E é isso. Olha, eu tenho, entre os instrumentos que eu vejo na igreja, eu tenho uma queda pela bateria. Eu não sei se eu tenho mão para isso, né? Eu sei que tem que ter, mas eu fico lá fazendo os meus. Um dia ainda vou sentar ali, vou bater nesse negócio para ver como é que fica e para aprender, porque eu gosto da bateria, eu gosto do tangedor ali, ó. Tá, 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 tá. Eu sou suspeito. Por favor, aprenda, faça isso, que você vai fazer uma coisa muito legal. E eu acho que tem poucas mulheres bateristas também, pelo Verdade. menos não sei de muitas mulheres bateristas ali que fazem a diferença. Já vi homens batendo, bateristas fantásticos, mas mulheres eu vejo poucas. Eu conheço poucas também. Conheço algumas de fora do país, né, do YouTube e tudo mais, mas aqui na cidade eu conheço uma só que toca em outra igreja. Isso deve ser interessante. Eu vou me aventurar qualquer dia desse. Mas vamos falar aí um pouquinho, entre vários assuntos que a gente tem para falar. Você tá sendo pai do Benjamin, esperando e aguardando o Benjamin. O que que a paternidade está trazendo para você? O que que é essa palavra paternidade? Porque hoje eu vejo que o mundo está um pouco órfão, né? Sim, sim. Foi até bom. Carecendo disso. É até bom você tocar nesse assunto, né? Que o Igor sabe um pouco da minha história e, e vai ser bom tocar justamente nesse ponto, porque Deus tem, eu gosto de falar na célula, na nossa célula que o Igor frequenta, inclusive, que Deus tem senso de humor. Ah, tem. Aí você fala assim, poxa, senso de humor, como assim? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a própria Bíblia já fala que ele tem alegria. Então quem tem alegria tem senso de humor. Sim. E eu perdi o meu pai quando eu tinha 7 anos. Então, a minha mãe ia se casar com ele ainda, eles não eram casados.
Eles se conheceram na época da faculdade de direito. Aí eu nasci, então ele vinha, sempre que ele podia, vinha me visitar, mas quando eu tinha 7 anos ele faleceu. E eu morava com a minha mãe e com os meus avós, os pais dela, né? Quando eu tinha 9 anos, o meu avô faleceu. Duas Então, referências. nesse espaço de 2 anos, eu perdi as duas referências masculinas que eu tinha. Aí, assim, beleza, minha mãe sempre me criou na igreja, ela me levou para lá quando eu tinha 2 anos, e eu aprendi a tocar bateria com 8. Então, assim, eu já comecei a ter atividade dentro da igreja, e isso é muito importante, porque não importa o trauma que a gente passe, se a gente está inserido numa comunidade que, que adora o Senhor, se você está em atividade, é muito mais difícil de você olhar para as coisas que estão de fora e acabar se desviando. Então, eu comecei com 8 anos, né, a tocar bateria, e quando eu tinha 14, eu comecei no Ministério de Louvor da Segunda Igreja Batista. A questão da paternidade é interessante porque eu passei muitos anos da minha vida questionando, né, poxa, por que que eu cresci sem pai? Por que que eu tive que olhar para outras referências masculinas para poder me inspirar? E uma dessas referências eu quero até colocar aqui em público, que é o Pastor Celso. Ele sempre foi uma das referências mais importantes para mim. Uma vez eu disse isso para ele e ele com muita humildade falou: "Não, isso é meu dever como pastor, como líder da igreja". Aí foi mais inspiração ainda. Então eu tive que buscar referências olhando, né, para os homens que estavam próximos, mas que não eram do mesmo sangue, não eram da minha família, para eu poder de fato crescer e moldar a minha identidade. Só que quem cresce sem pai, ainda assim, ainda tendo boas referências, tá faltando alguma coisa. Sim. Fica um certo buraco. E eu arrastei esse buraco até a vida adulta, até o início da vida adulta. Mas aí eu vou ter que falar um pouco de um congresso chamado Vida Vitoriosa, Uhum. que que a nossa igreja faz. A gente começou aprendendo com o pessoal da Igreja Batista Atitude no Rio, Sim. e foi nesse congresso que eu de fato recebi um abraço de Deus tão forte, que é como se ele pegasse e falasse no meu ouvido assim: "Filho, eu sempre fui o seu pai, eu sempre estive com você e você nunca mais vai precisar ter esse buraco, agora está sendo preenchido". Aí, beleza, foi um ciclo da minha vida até ali. E é interessante que a minha esposa, né, Samantha, fala que eu sempre fui bom com meninas. Ela sempre me viu como pai de menina. Talvez até porque eu fui criado mais próximo de mulheres do que de homens. Aí eu pensava, poxa, vai ser legal você pai de menina, babão, não sei o quê. Aí ela engravidou. A gente pensando, a gente já tem um monte de nome para menina e para menino. Um ou outro. Um Benjamin, uma outra opção. Eis que chega o chá revelação. Na hora que a gente partiu o bolo, que o recheio estava azul, eu olhei para a cara dela, ela olhou para mim. Aí eu pensei assim, Deus, o senhor tem senso de humor. Muito. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu não aprendi a pescar, a ser um pai. Como é que eu vou ensinar ele a pescar? Mas Entre é aspas. nessa hora que a coisa é pura dependência dele mesmo. Pura, pura dependência. Aí no início a gente ficou meio preocupado. Ela porque já estava esperando que fosse uma menina e eu justamente pela questão da paternidade. Porque por mais que eu já me sentisse curado pela falta de pai, eu não tinha montado na minha cabeça que eu poderia ser pai de um menino. Eu ainda não tinha criado essa situação na minha cabeça. Mas depois a gente orou bastante, a gente buscou a Deus e Deus mostrou pra gente que ele não tem só senso de humor, ele tem planos, ele enxerga lá na frente. Então, hoje em dia, a gente está muito ansioso pela vinda do Benjamin e eu não tenho mais aquela ansiedade, poxa, eu vou saber criar o meu filho, eu vou saber
dar valores para ele, vou ter sabedoria para criar ele. Então, Deus já me mostrou que quem capacita é Ele. Se Ele está nos dando um filho, é porque a gente Da vai saber conta. criar na dependência dele, e o Benjamin vai ser um homem valoroso para Deus em nome de Jesus. Nossa, e assim, é um privilégio, né? Eu estava vendo aqui em 1 Coríntios 4:15 fala, Paulo diz, embora vocês possam ter 1000 mentores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Então, a importância da paternidade para a formação do caráter, para a formação dessa identidade, né? E isso é algo que hoje em dia as pessoas, até por conta desse novo formato de família, está se perdendo um pouco dessa referência, né? Eu tenho amigas, tenho uma amiga, na verdade, que ela é mãe de. Ela já era mãe de dois e chegou mais um. E aí a gente soube que ela estava grávida. Eu falei, e aí, tá vindo a menina? Ela, não, tá vindo mais um menino. Eu falei, olha que honra Deus está te dando. Ser mãe de menino. E ela falou assim, Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, Deus está te dando a honra de formar homens valorosos, que honra as pessoas, que tenha princípios e valores. E isso quem faz é a mãe. Ela que traz esse. O pai está saindo para trabalhar, para trazer o sustento, é a mãe que está aqui em casa formando isso, né? Então, eu falei, olha que honra que Deus está te dando. E ela virou e falou assim, eu vou ter condição de fazer isso? Eu falei, se ele está confiando isso a você, é porque tem. E eu creio da mesma forma, se Deus está te confiando a você e a Samanta, um menino, é porque vocês têm condições de formar um homem com valores e princípios para Amém. essa geração. E Amém. que o Benjamin cause um impacto na geração dele, né? Amém. E, e já vai aprender a ser mordomo, já que o pai mexe com finanças. Vamos Meu falar Deus. sobre isso. Vamos, vamos. Mordomia. Mordomia cristã, né? Porque hoje saber lidar com aquilo que Deus tem confiado a nós é muito importante. Por que que o cristão precisa aprender a lidar com os talentos que Deus tem colocado nas mãos deles? Talento, se a gente for pensar em talento na Bíblia, era, Uhum. né? É muito interessante pensar nisso, até na parábola dos talentos, né, que fala talento como moeda, né, como um quesito monetário, e a gente trata talento como alguma habilidade, né, que a gente tem. Sim. E até assim, já deixando a parte da habilidade para depois, a gente falar de dinheiro, em 1 Timóteo fala algo interessante sobre aquele que deseja ser bispo, né, os pré-requisitos que Paulo dá a Timóteo sobre quem quer ser bispo. É lógico que aqui a gente está falando de quem quer, de alguma forma, liderar a igreja, mas isso se aplica aos cristãos. O cristão tem que olhar aquilo e pensar: poxa, mesmo que eu não seja um bispo, um pastor, alguma coisa um dia, eu tenho que seguir isso aqui, que fala sobre governar bem a própria casa. E governar, Sou líder da minha casa, né? Tenho que ser líder da minha casa antes de ser líder de pois qualquer é, coisa. não apenas na questão de liderar a família, né, a esposa e os teus filhos em sujeição a ele, mas também governar aquilo que Deus nos deu, os recursos. Se a gente não consegue governar os recursos, a igreja vai acabar de alguma forma tendo um atraso, entre aspas, no crescimento, porque, poxa, como é que a gente paga o ar-condicionado da igreja? Como é que a gente paga funcionários da igreja? Precisa de todo mundo ali, ó. Eu vou devolver ao Senhor o dízimo, eu vou devolver uma parte para poder investir no reino. E como é que a gente vai investir no reino se não tiver, eu ia falar sobrando, mas não é a palavra mais apropriada. Mas se a gente não tiver Recursos, né? recurso Para isso. suficiente, né? Se a gente não tiver sabedoria para gerir os recursos de forma que esteja tudo no seu devido lugar. Poxa, as contas estão pagas? Ok. Eu estou investindo, né, para o futuro da minha família, para o futuro dos meus filhos. Poxa, ok, mas antes disso, primordial, estou devolvendo a Deus o que Ele me deu? Ok. Agora, às vezes a gente pensa que, Senhor, eu preciso, poxa, ganhar mais, eu preciso ganhar melhor. E às vezes a gente não entende por que que não consegue.
E muitas vezes é porque não está sabendo gerir os recursos que Deus já nos deu hoje, não está exercendo isso com gratidão. Então, como é que Deus vai colocar mais recurso na nossa mão? Vai falar: não, meu filho, você vai perder tudo, vai tudo se esvair das suas mãos. Foste fiel no pouco, sobre muito colocarei. Se você não está sendo fiel nem no pouco, como é que eu vou colocar o muito? Exatamente. É por isso que é importante. E o interessante da parábola dos talentos é que Deus deu aos três a mesma oportunidade, ou seja, de fazer 100% dentro da capacidade de cada um. A um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. Todos eles tinham capacidade de fazer 100%. O que ganhou 5 fez 10, o que ganhou 2 fez 4, mas o que ganhou 1, ele só precisava fazer mais um. E ele Isso aí. teria feito os 100%. Né? E ele não conseguiu fazer, porque a palavra diz, ele deu segundo a sua capacidade. Então, o que ele está dizendo para nós? Todos nós temos capacidades de o quê? Multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. E Sim. como é que o cristão pode fazer isso? Com um pouquinho que ele tem. Vamos pensar assim, um básico, um feijão com arroz. O que você sugeriria? Olha, primeiramente ele tem que pensar: poxa, se eu tenho pouco, Senhor, é isso aqui o que eu tenho. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pedir sabedoria a Deus. Porque não adianta nada, independente da quantidade agora falando. Se a gente não tiver sabedoria para gerir, já vai começar errado. Então, quando você pede sabedoria a Deus para gerir, você já está reconhecendo que Deus te deu aquele recurso, independente da quantidade, e você precisa pedir sabedoria a Deus e precisa também ter um certo autocontrole, porque quando você pede sabedoria a Deus, você vai começar a ter atenção a certas coisas que antes você não tinha. Por exemplo, eu vou no supermercado. Aqui eu moro do lado de um supermercado e eu gosto muito de chocolate. Mas será que se eu comer chocolate todo dia, vai ser uma coisa boa para a minha saúde? Não vai. E para o meu bolso também não. Porque o recurso que eu vou gastar com chocolate todo dia podia estar sendo investido, podia estar pagando alguma coisa. Então a gente tem que primeiro pedir sabedoria a Deus para gerir os recursos. E aquela boa pergunta, eu realmente preciso disso? Exatamente. Eu realmente Isso é muito pertinente. preciso disso, eu preciso, porque tem aquela necessidade emocional de sair para comprar as coisas. Às vezes por ansiedade, né? E as pessoas dizem assim, Deus proverá. Peraí, vamos. Deus proverá. E o recurso, Deus proverá. Eu apronto todas aqui embaixo e depois jogo para a conta de Deus. Imagino Deus olhando: meu filho, aí você me complica, né? Pô, Como é que eu vou prover se você não está sabendo administrar o que eu estou colocando aí diante de você? Sem vergonha. Tome jeito. Mas não é, porque hoje, infelizmente, nós vemos aí muitos cristãos endividados. Muitos cristãos endividados são as astutas ciladas do inimigo. Cheque especial e cartão de crédito. misericórdia. E tem cristão aí que tem mais de um cartão, e aí ele gasta no daqui, gasta no dali, eu tenho crédito aqui, eu tenho crédito, e cai naquela armadilha de pagar o limite do cartão, e ele acaba arrumando uma grande corda para se enforcar. Então, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Com certeza. E é preciso olhar para isso com arma e lutar com isso com armas espirituais, né? A própria Bíblia fala, eu só esqueci a quantidade de vezes, mas fala muito sobre dinheiro na Bíblia. Nossa, estava na ponta da língua a quantidade de vezes que fala. Mas para você ver a importância. Aí tem muita gente que usa aquele ditado, na verdade usa de forma errada. Ah, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é isso que a Bíblia fala. É o amor ao É o dinheiro. amor ao dinheiro. Então, uma coisa é você fazer o que você tem que fazer, você trabalhar, você servir a Deus, e aí os recursos vêm e você vai gerindo. Outra coisa é você pensar: não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu preciso do dinheiro. E isso é um veneno que tem se espalhado
Muito, eu acredito, por causa das redes sociais, por causa do quesito de comparação. Você se comparar com a vida do outro, tem pessoas postando viagem para tudo quanto é lado. Eu já me peguei uma época numa situação assim, que eu fiquei bitolado querendo estudar, não, que eu preciso de mais recursos para fazer isso, para fazer aquilo. Aí eu comecei a gerar uma ansiedade gigante e até que uma hora eu parei e falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí vem o Espírito Santo com o versículo falar aqui, meu filho, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você depende de Deus, quando você está servindo a Deus, o recurso que você precisa para o trabalho, para o serviço, vai vir. Isso requer confiança, requer fé nele. Agora, quando a gente ama o dinheiro, cara, mesmo que não seja agora, uma hora vai cair do cavalo, não tem jeito. A pessoa vai se sentir envolvida por uma coisa e vai perder completamente a paz, enfim, vai perder o brilho da presença de Deus. E entender o porquê, né? Por que que eu preciso de dinheiro? Qual é a motivação pela qual eu preciso do dinheiro, né? É para abençoar, é para ajudar os outros, é para espalhar o evangelho. É para missões, é para ou é para ostentação, é para comparação, para ter mais do que o outro, para mostrar que eu tenho mais. O porquê, né? Você falou as Uhum. redes sociais fazem isso, não sou contra as redes sociais, não, mas você precisa ter um cuidado com as astutas ciladas do inimigo nesse tempo moderno, Sim. nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque você abre a rede social, toda hora tem um anúncio de alguma coisa para você comprar, um curso para você fazer, que vai te dar não sei quantos Ks, que você vai ter não sei quanto, e você vai crescer, e você vai isso, você vai aquilo, e daqui a pouco você vira o louco dos cursos, do isso, do compro, faço, aconteço, mas não sai do lugar e não produz. É verdade. Porque aí, às vezes, até aqueles cursos baratinhos, eu acho que esses são os mais perigosos. Porque aí você compra um, é R$19,90, não sei, comprei. Aí daqui a pouco você está fazendo um monte de coisa na sua rotina, mais um curso, comprei. Daqui a pouco mais um, mais um. Quando você vê, você não consegue terminar nenhum e gastou dinheiro com um monte de coisa que às vezes você nem precisa. As pessoas continuam ainda perdidas nesse lugar dessa necessidade do ter no lugar do ser. Nossa, isso é perigoso demais, meu Deus do céu. Acho que está sendo além da. Acho que é um braço da ansiedade isso. A ansiedade é um monstro que está atacando as pessoas e um dos braços é justamente, você tem que ter, 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 ter. Aí você se esquece de ser, se esquece que eu já li isso em mais de um livro, né, que os maiores prazeres da vida são de graça. Poxa, você está com a família, você olhar para o céu estrelado, ver o brilho da lua. Minha esposa ama ver a lua. E é de graça. Não precisa gastar para isso. Não, e sem contar que nessa necessidade de ter, você esquece de agradecer o Hum, que já está na sua mão. caramba, isso é. Eu já passei por isso de não agradecer e de tanto querer fazer as coisas e ter as coisas. E isso adoece a gente, cara. Então, quando a gente exercita a gratidão, tudo vai ficando mais leve. Você vai realmente olhando para dentro de você mesmo e vai podendo ser. E ainda mais quando a gente volta isso para Deus, né? Quando a gente exerce essa gratidão a Ele, principalmente, e também as pessoas à nossa volta, e você passa a de fato ver o brilho, né, das coisas, ao invés de querer puxar o brilho para dentro do bolso. Vamos guardar todo esse brilho aqui no bolso, eu preciso ter. Não, você pode simplesmente usufruir sem gastar, curtir a vida, né? Eu acho que dá para definir como curtir a vida de forma saudável. Eu outro dia li uma frase, ela é do Tim Brown. Não sei se eu vou conseguir repassar essa frase aqui, mas ela assim: os homens perdem a saúde em busca do dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde.
e vivem ansiosamente pensando no futuro e não vivem nem o futuro, nem o presente e nem o futuro. Morrem como se fosse viver amanhã, uma coisa assim, e vivem como Uhum. se nunca tivessem vivido. Eu o final agora eu não sei, mas o interessante é que ele fala que os homens perdem a saúde por causa do dinheiro e depois precisam de dinheiro para recuperar a saúde, né? E isso faz essa coisa, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou fazer, porque eu tenho que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, e não tem tempo de fazer essa contemplação, de repente olhar para a lua e agradecer a lua, o tempo de estar com família. A gente começou falando que o tempo está correndo muito, e você que vai ser pai agora, um tempo de qualidade. Imagina se você for trabalhar desesperadamente para o futuro do Benjamin É, e esquece de viver os momentos únicos que vão acontecer com o Benjamin, porque são momentos únicos. A primeira fala, o primeiro dentinho, o primeiro blá, 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 que a criança faz. Você não viu porque você estava ali naquela loucura de que eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Deus não confia coisas para nós que a gente não vai poder olhar para isso com amor e com carinho, né? não, é verdade. E é preciso muita confiança, né? Confiança em Deus, porque os filhos são herança do Senhor. A Bíblia também fala isso. Então, poxa, se a gente pensar, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Cara, Deus vai suprir. A gente tem que ter fé. E tem um amigo meu que está morando em São José dos Campos, ele tem uma filha também. E ela vai fazer 1 ano em novembro. Ele estava na cidade um tempo atrás, né? Encontrou comigo e com a Samantha lá no centro da cidade. Aí ele falou, cara, aproveita cada dia, cada segundo, porque às vezes a criança não faz algo no dia seguinte, pum, ela aprendeu. No outro dia ela aprende outra coisa. Então, é cada hora, cada dia, né? Aprendendo alguma coisa e o tempo passa rápido. E a gente já está sentindo o tempo passar rápido. Parece que foi ontem que a gente descobriu que ela estava grávida e já está aí, faltando 1 mês para ele nascer. Não, o ano tá assim, ó. É, Daqui voando. a 2 estaladas a gente está comendo rabanada de novo, É, alguém lá no né? trabalho hoje falou que estava vendo um anúncio de Natal. Eu falei, ah, não é possível. Que isso? Ué, eu costumo dizer o seguinte, gente, não desmontem a árvore de Natal. É, Deixa ela no cantinho, melhor deixar. joga o pano por cima e daqui a pouco é só tirar. Não precisa ter trabalho de pegar, botar em caixinha e tal. Deixa a árvore de Natal num É, canto. O tempo está voando, o tempo está andando muito rápido, numa rapidez e que realmente ele fala uma coisa certa. Eu já te sugiro que deixe uma câmera pronta, o celular pronto, filma, porque tem coisas que tem que ser na filmagem, foto não registra, tem que é, ser ali, ó, filmar, porque são coisas que é uma gargalhada, é um gesto, é uma carinha que faz e que depois você bota lá para ele ver. Olha lá, você quando era pequenininho, o que que você fazia? Entendeu? Tem que ser assim. Mas me diz uma coisa, você falando aí, voltando para a questão da paternidade, uhum. quais os sentimentos que vêm ao seu coração aí com a chegada dessa vida aí para essa família, para a família Burger? Olha, eu tô bastante, assim, ansioso no bom sentido, né? Eu diria eufórico. Eu penso que quando eu falei que Deus me tratou da questão de não ter tido pai, ele ainda estava em processo. Então eu acho que do ponto que eu perdi o pai, o meu pai, para o nascimento do Benjamin, é um processo que o Senhor está fazendo um ciclo, né? Então, olha só, você perdeu seu pai, mas eu estou te dando um filho para você ser um pai. Então eu estou muito feliz com isso, né? E esse tipo de percepção a gente só consegue quando se aproxima de Deus. Às vezes tem gente que passa por coisas na vida que não entende, começam a questionar Deus. Ah, por que que, poxa, no dia dos pais, quando eu tinha 7 anos, todo mundo ganhou um panfletinho para pintar com a foto do pai e eu não. E é uma coisa que eu lembro, mas hoje isso não me dói, porque eu vejo que até entrando na questão de uma questão mais abrangente, eu não posso só pensar que Deus
está fazendo isso para que eu seja um pai excepcional para o Benjamin. Eu acredito que tudo que a gente passa, todos os traumas, todos os machucados, Deus permite porque isso vai ser usado para curar outros. Então, eu já me coloquei à disposição na igreja, né? Já falei com os jovens e adolescentes lá e eu deixo para quem puder ouvir, para quem essa mensagem chegar, poxa, tenho problemas porque perdi meu pai, alguma coisa assim, tô aqui, me procura, a gente conversa, a gente ora junto. Então, eu acredito que isso seja realmente para curar outras pessoas. E eu glorifico muito a Deus por isso, porque é uma oportunidade de abençoar outras vidas com algo que poderia ter sido um trauma para a vida inteira, mas que foi curado por Deus. Você falou que aos 2 anos, né, você foi para a igreja? É, 2 anos de idade. 2 anos. Você perdeu seu pai aos 7 Isso, e o seu avô aos 9. isso. Isso. E hoje você tem Eu 30, vou fazer 32. 32. Então vamos lá. Nesse processo todo, que é um processo, em algum momento você saiu se rebelando, quebrando tudo, se revoltando com a vida, com a sua mãe, com as pessoas, entrou em crise, em catarse, em alguma coisa por não ter tido pai? Não, quebrando tudo não, porque eu tava quebrando a bateria. Vou colocar dessa forma. E é aí que eu vejo a importância de você estar numa igreja, de estar envolvido nessas coisas. Mas eu passei um bom tempo com talvez uma crise existencial, né? Uhum, Porque é como se parte da minha identidade tivesse ali travada para ser desenvolvida. Então eu passei muito tempo, vamos pensar, quebrando tudo dentro de mim. uhum, Meio que revoltado, pensando por quê, mas ao mesmo tempo de forma muito curiosa. Poxa, não é possível. Mas por que será que Deus fez isso? Mas não de forma revoltada. Então eu nunca dei trabalho para minha mãe. Muitas vezes durante a semana, na adolescência, eu saía à noite. Poxa, alguns jovens, eu acredito que isso seja um privilégio, né, o que eu tenha feito. Eu não fui para a zoeira, eu as drogas. não fui para as drogas, como muitas estatísticas americanas mostram de filhos que crescem sem pai. Uhum, Eu fui para a praça do bairro Santo Antônio, quando o Leuton lá da igreja tinha um carrinho de pizza e ficava lá comendo pizza e conversando com o pessoal da igreja. Então, eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. E depois que eu descobri isso da estatística, né, agora que eu citei isso, eu agradeci muito a Deus. Eu acho que aí também foi um processo, o processo de cura começando, né? Foi quando na adolescência eu descobri que existia essa estatística de pessoas que cresciam sem pai, tantos por cento iriam para as drogas, tantos por cento morriam, tantos por cento fazia isso, aquilo outro. E eu fui contando e vendo que eu não estava incluído em nada daquilo. Então eu pensei, caramba, Deus teve misericórdia de mim e acho que ali começou esse tratamento. Eu só não lembro bem a idade, mas eu era adolescente. o grande pai já estava cuidando de você. E, assim, agora você me fez lembrar algo, Yuri. Coincidentemente, na temporada 2, nós tivemos um xará seu chamado Yuri. Que legal, Também tinha problema com o pai. Só que, misericórdia. só que não que o pai dele tivesse morrido, né? Ele perdeu o contato com o pai muito Hum, cedo também. Eu acho que foi aos 7 anos. Foi a olha, última que vez que ele isso. viu o pai. Muita coincidência. É. E o primeiro filho do Yuri, um menino. É isso. E depois chegou a menina, um menino. E Olha, peraí, uma vamos ver se é muita. direito. Se você não assistiu a temporada 2, assista. E o que que foi interessante nessa história? O Yuri hoje é um paizão. Amém. Recebo. É um paizão. Eu olho para ele porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo pequeno. E era um menino revoltado, era um menino, ele conta isso, mas o Senhor o alcançou no meio desse caminho. Ele hoje é um pastor Eita, e cuida de jovens, cuida de casais, né?
Deus Gente, trabalhou na vida dele. Se você não assistiu, eu estou aqui falando com você e eu falei, pô, mas os dois são Yuri, os dois tinham problema com o pai. A história, a trajetória, o formato, ou seja, todas as coisas cooperam para a missão, para aquilo que Deus tem, para o propósito que Deus tem na vida de vocês. Você não vai ser um pai de um menino à toa. Eu conheço um rapaz também que queria muito uma menina, porque a relação dele com o pai não era hum, boa. Ele era o caçula e a relação dele com o pai não era boa. Então, qual era a esperança dele? Eu quero uma menina, porque a menina é mais agarrada com o pai. Mesma coisa que você estava falando, a menina é mais agarrada com o pai. E quando chega na ultrassonografia, que ele vê que é um menino, ele vira para a doutora e fala assim: tem certeza? A esposa quase teve um troço achando que ele não amava o filho. Tem certeza que é um menino, um menino, não é uma menina? Mas ele se tornou um paizão também, de um menino que hoje está com 14 anos. Então, Deus faz todos os movimentos, a gente não entende, a gente fala que é o senso de humor, mas não. Deus tem um desenho da nossa vida, ele faz um grande bordado, eu digo que ele faz um bordado. uhum. A gente olhando de baixo, assim, a gente só vê as linhas soltas. A gente não vê o que ele está formando. A gente olha e não entende nada, está tudo embaralhado, né? As linhas emboladas. Mas aí, de vez em quando, ele faz assim, ele vira para você e fala assim: olha aqui, meu filho, ó, você está olhando daqui de baixo, eu vou te mostrar assim, ó, só um pouquinho. Aí tira para a gente ter uma ideia. Então, Tá, foi até bom. Olha só, quando divulgar esse episódio, tem uma galera lá da igreja que o Igor sabe que vai falar, olha o Senhor falando, porque eu e a Samantha trabalhamos com casais hoje e nós fazemos parte também da equipe que lidera jovens e adolescentes. Eu só não sou pastor, ainda, pelo menos. ainda, talvez, né? Então, Ainda. estamos Ah, aí conversando, né, Senhor? Estamos conversando. ele. Não, detalhe, ele dizia, eu vou só. Depois você tiver a oportunidade de assistir a segunda Ah, temporada, com certeza. ele tá. Ele falou, a esposa falou e os filhos falaram. Então você na terceira temporada, na segunda temporada, você tem a turma toda. E assim, ele não queria, ele dizia que ele não ia ser missionário nunca. Não vou ser missionário e tal. E ele teve, Deus o levou para a Estônia, Nossa, para Estônia. longe. Para longe. E justamente no processo, quando ele revê o pai depois de. Aos 21 anos. Eu acho que foi aos 7 anos que ele viu a última vez. 5 ou 7 anos, eu não tenho agora muita certeza. E aos 21 ele revê o pai. Para questão de pensão. E nisso ele tem uma ebulição dentro dele. E Deus o leva para longe. E esse levar para longe, esse movimento que Deus faz na nossa vida e que na hora a gente não entende, fez uma grande transformação nesse homem. É E está aí. estilo Abraão, né? Exatamente, estilo Abraão. E ele lá e depois disso casou, teve os filhos e voltou para a Estônia. Legal. E hoje aquilo que ele não tinha referência. Ele hoje lá, por ser brasileiro, e brasileiro é aquele que abraça, é aquele que aconchega, todos os alunos da escola vão para ele. Ele é o paizão daquele lugar. E, com certeza, Deus trabalha naquilo que, a princípio, é a nossa dor. É verdade. Não, é verdade. Tá aí, o senso de humor de Deus. Ele nos cura nesse lugar aí, ó. E pega isso que a gente achava que seria um trauma e fala, não, você vai ajudar outros a superarem isso e vai espalhar o meu amor e o meu evangelho. Não, é interessante. Eu outro dia ouvi uma música. A princípio eu não tinha prestado atenção na música toda, mas o final da música me chamou a atenção. Ele fala assim: hoje eu te levanto para ajudar pessoas que estavam iguais a você. Nossa, forte, forte.
Aí depois eu fui ouvir a música toda, né? Falando de pessoas que de repente estão ali num quarto escuro, dentro das suas tristezas, das suas ansiedades, e Deus falando: hoje eu te levanto para curar, exatamente hoje eu te levanto para curar pessoas que estavam iguais a você. Nossa, forte demais. Na carência, você pode ter certeza que é o que é o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Você vai dizer, pai, como é que eu vou ser pai se eu não tive pai? Não é só Deus para fazer um negócio desse mesmo. Só Deus. Já começa pelo projeto da família, né? Porque uma vez eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando que a ideia de colocar um homem e uma mulher numa mesma casa só pode ter sido de Deus mesmo. Só ele que pode inventar um negócio desse. Porque o homem é completamente diferente, né? As manias diferentes, né? Os costumes, às vezes, até a bagagem que traz da família. E a Totalmente. mesma coisa é uma situação dessa. Poxa, o garoto que cresceu sem pai vai ter o quê? Um menino. Só Deus para inventar um negócio desse. Mas o que você recebeu de educação, de amor, de referência da sua mãe, só de você não ter se revoltado, você já vai trazer para o seu filho essa educação, essa referência, que vai ajudá-lo aí no processo de crescimento. Com certeza vai ser um homem de grande valor. Amém. Não, eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida da minha mãe, porque ela foi uma mulher sábia. Ela, até quando eu era pequeno e não queria ir na igreja, queria dormir, ela falava: Não, você vai, porque criança não tem que saber o que vai fazer da vida, né? Criança não sabe, ela tem que ser ensinada. Uhum. Então, ela me levou para a igreja e eu só tenho a agradecer pela vida dela. Ela vai acabar assistindo aqui depois, então, E não, e o interessante é a importância da igreja aí no seu processo. A importância. E com certeza o pastor Celso foi um paizão seu. Eu tive a oportunidade de entrevistar o pastor Celso num outro programa, no Falando de Vida. Eu tive essa oportunidade de falar com ele e eu me apaixonei de ter conversado com o pastor Celso. Eu ficaria horas falando, ainda mais que eu sei que ele é professor de história, ficaria horas conversando com ele e imagino o quanto ele exerceu esse papel de pai na sua vida. nossa, bastante. Eu tenho muita gratidão pela vida dele, por cada ensinamento, cada direcionamento, e até hoje, até hoje. Eu, assim, eu acho difícil pensar se a gente se mudasse para outra cidade, que não é o caso. Mas seria muito difícil encontrar uma igreja que a gente falasse, olha, a gente se sente em casa igual na Segunda Igreja Batista sobre o pastoreio do pastor Celso. Mas, assim, só se Deus falar mesmo para a gente ir, senão a gente vai ficar aí, vai servir na nossa igreja e a gente é leal ao pastor Celso, ao que ele tem construído lá. E eu já aprendi também que não pode falar, Deus, não vou. Não, ó, o Jonas está aí para contar a história, né? Precisa, O Jonas está precisa aí. mas não, essa que está aqui falando com você. Um dia eu coloquei o pé em Barra do Piraí, um frio em maio, eu virei e falei assim: nunca mais vocês me vêm aqui, vocês podem esquecer. Um ano Ah, depois eu estava voltando para morar. aí. E foram 8 anos nessa É terra. isso. Então, é o bom e o senso de humor de Deus é melhor a gente não falar muita coisa, não. Ai, mas olha, Yuri, prazer conversar com você e assim, ver o que que Deus está fazendo na sua vida, e eu creio que Ele ainda vai fazer muito mais com a chegada do Benjamin e para sua família, para sua casa. O que que você gostaria de deixar aí, suas considerações finais para essa turma que está te ouvindo e que talvez estejam na mesma situação, com um buraquinho aqui, com espaço precisando ser preenchido? Olha, a única forma de preencher esse buraco é buscando a Deus, que é o seu verdadeiro Pai. Porque tudo bem que a gente pode ter pai, pode ter mãe aqui na Terra, mas o verdadeiro Pai, o primeiro é Deus. Então busca o Senhor, busque, peça a Ele que cure suas emoções, cure sua vida, que trate você, que te encha do Espírito Santo, para que você possa curar outros também, que você seja agente de cura. E, poxa, tá passando por problema, quer conversar? Poxa, eu tô aí, tem pessoas próximas a você que você possa confiar, mas não guarda isso não. Entrega isso na mão do Senhor.
confia nele e ele tudo fará. A Bíblia fala isso também. Então a primeira coisa é busca o Senhor enquanto se pode achar. Então, tudo que eu puder fazer para buscar o Senhor, para ouvir a direção dele, independente de qual for a direção, então é isso. Eu recomendo fazer a mesma coisa porque é a única forma de a sua vida ter o real sentido. É fazer a vontade de Deus e para isso você tem que buscá-lo. Então, pois está com alguma coisa doendo? Busca o Senhor, louve, adore. Ah, tá tudo bem? Busca o Senhor, louve, adore, peça direção e é isso. Você ora para terminar? Com certeza. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, te agradecer pela equipe do Entre Irmãos, a Neuza, o Igor, te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, por cada pessoa que está ouvindo, Pai, que o Senhor tenha falado com elas, tenha plantado, Pai, sonhos, tenha plantado até lembranças que elas precisam tratar com o Senhor, tenha trazido à memória. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor coloque a tua mão de poder em cada pessoa que esteja ferida, até pela questão da paternidade. Que o Senhor traga a cura, traga o tratamento e traga a tua direção para essa pessoa, Pai. Que no nome do Senhor Jesus haja cura na alma e que essa pessoa se torne agente de cura. E eu também te peço que o Entre Irmãos possa alcançar cada vez mais pessoas, porque está levando a tua palavra, o teu evangelho, de uma forma muito descontraída. Então que no nome do Senhor Jesus possa alcançar a nossa nação, Pai. Muito obrigado pela vida deles. Nos dá um restante de noite na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Yuri, que Deus assim te abençoe muito. Obrigada pela sua presença aqui. Dá um abraço na esposa. Que Benjamin chegue com muita saúde, trazendo muita alegria para sua casa. E que vocês possam reverberar esse amor, que você reverbere esse amor, porque você já é um pai. Você não vai ser um pai, você já é um pai. Que Deus te abençoe muito. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Nos vemos em breve. Se Deus quiser. E você que ficou aí até agora assistindo, olha, já dei uma dica, são 2 Yuris com questão de paternidade. Você assista esse programa, porque com certeza Deus quer falar com você. E lembre-se, Jesus e o Pai eram um. E nós temos que ser um com Ele para que o mundo creia. O mundo precisa de Pai. Então, não vá buscar paternidade em nenhum outro lugar. A sua identidade está naquele que te criou. Você é a imagem e semelhança de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então não busque em outro lugar. Vá para a fonte, vá para o lugar certo. Te vejo no próximo Entre Irmãos. Fique bem e leve, sempre. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu